noite. Estou tentando sair, após muito tempo, para uma festa junina, aqui na rua de cima do residencial onde eu moro. A apresentação do cantorzinho principal está marcada para agora, às 23 horas. Exatamente agora que estão começando a soltar os fogos que assustam as minhas cadelinhas, entendeu? É por isso que eu esperei até agora para poder ficar com elas até isso passar. Por um infortúnio também está chovendo e eu não sei como está lá a questão de cobertura para proteção da chuva, entendeu? E eu já estou um pouco resfriada. Acho que tem uns 2 dias que eu estou com sintomas de resfriado e hoje deu uma intensificada. Então, eu me arrumei, maquiei, como eu gosto. Em respeito à minha amiga Nancy, que é uma pessoa que eu amo de paixão, que é uma grande amiga e que ela se empenhou muito para que essa quermesse acontecesse. Então, eu não sei se eu vou chegar aí por conta justamente de como vão ficar as minhas cachorras, porque ela havia me dito que às 23 horas seria a hora que o cantor iria começar a se apresentar e que antes dele começar teria uma queima de fogos. E ela até disse assim, então tu vem pra cá, depois quando der 11 horas tu volta, fica com teus cachorrinhos, quando ela se acalmar você volta. Mas como eu acabei me atrasando, fazendo maquiagem, organizando os fogos, não sei se vocês estão ouvindo, os fogos começaram e elas já estão aqui ficando preocupadas, principalmente essa daqui, que é uma idosinha chamada Moleca, de 10 anos. E a Moleca está extremamente nervosa, ansiosa por conta do barulho, porque a gente não escuta com a intensidade que eles escutam, né? Do mesmo jeito que eles têm o faro apurado, né? Eles também têm a audição extremamente apurada. Então eu tô aqui tapando o ouvido dela para ver se ela se acalma. Eu também queria falar outros assuntos não relacionados a essa noite de hoje, mas relacionados à noite de ontem, dia 22 de junho, certo? Eu ainda pretendo falar sobre esse assunto porque é importante que sejam colocados todos os pingos nos is e que não dê margem a nenhuma dúvida ou falsa interpretação do que realmente aconteceu e que vem acontecendo. E a minha opinião sincera, eu acho lamentável uma pessoa se dignar no dia em que completou 30 dias do falecimento do irmão, fazer um escarcéu na internet, expondo coisas que não vêm ao caso, com o único intuito de chamar a atenção para si, ganhar palco. Uma coisa fica muito clara, sempre ficou, eu e ele já fomos namorados no passado algumas vezes e chegamos à conclusão de que continuaríamos nossa caminhada como amigos. Então, todo esse tempo a gente nunca perdeu o contato. E ele havia me falado há cerca de 3 anos que ele havia encontrado finalmente uma moça jovem com 2 filhinhas e que ele estava feliz, ele estava realizado, porque a vida inteira ele quis ter a família dele e os filhos dele, certo? E essa pessoa aproveitar esse momento de dor para querer ganhar palco
em cima de falácias, né? Ah, porque fale com minha mãe que ela sabe. Oh, meu amigo, sua mãe está caducando, sua mãe está precisando de uma interdição, o que seria, cá entre nós, relativamente bom para você. Porque se você está só esperando que ela parta para dar entrada no processo de herança, já que, repito, nem eu e nem ele, o João, tivemos sorte com nossos irmãos, porque se dependesse deles, toda a herança ficaria só para eles, não havia os irmãos. Então nem eu nem ele tivemos sorte nessa parte. Então eu falo com total propriedade. Então assim, eu acho que seria mais relevante, né, ela cuidasse de interditar essa senhora que anda falando besteira, anda falando coisas que não aconteceram, anda falando coisas que não existiram, quando existe um monte de pessoas que podem falar, acho que em 1 minuto, desmente tudo que essa pessoa fala, certo? Eu nunca quis proximidade com essa senhora, eu tive proximidade sim, infelizmente, com algumas pessoas dessa família, mas é uma família problemática, é uma família narcisista, tóxica, cheia de abacaxi, certo? E ele lá tentando se desvencilhar, né, dessa toxicidade toda. Então, há mais coisas para ser ditas, como o fato de ontem eu ter dito que comi o pão que o diabo amassou na mão dessa mulher, porque foi verdade, essa pessoa me fez muito mal, um dano financeiro e material muito grande, e ainda tentou se aproveitar da honestidade do meu pai. Então assim, uma pessoa que tenta se aproveitar da honestidade de um idoso que gosta das coisas todas corretas, para aí você tira a índole. Aí agora que mora fora, casou, tem filhos, acha que apagou o passado? Apaga não, não apaga. Não apaga se mudar de religião, não apaga se mudar a aparência física, não apaga, porque caráter não se muda. A gente é o que a gente é, e ponto. Essas coisas a gente não muda. Então, em outra ocasião, se me for possível, eu retorno e explano esse assunto da forma como ele deve ser levado em consideração. Com respeito à dor da esposa, com respeito ao sentimento de ausência que as crianças estão sentindo por ainda não entenderem o que realmente significa a morte, porque são muito pequenas, então assim, não entendem como a gente entende, que não vai ver a pessoa por um bom tempo. Embora a minha visão de vida seja diferente, eu acredito sim que as pessoas se dão conta, mas em outra ocasião eu deixo para explanar melhor sobre esse assunto, porque uma coisa que eu vou carregar a minha vida inteira: eu odeio injustiças. E se eu não gosto comigo, eu também não gosto quando acontecem com outras pessoas. Então eu vou fazer de tudo para que a justiça seja feita e para que a verdade, como ela realmente é, venha à tona, tá certo? O vídeo tá ficando longo, tá acabando meu tempo, mas eu deixo aqui as minhas condolências, de novo, somente para a esposa e para as crianças, mais ninguém, tá certo? Mais ninguém precisa das condolências, porque mais ninguém se importa verdadeiramente contigo, certo? Então, boa noite de São João, fiquem com Deus e obrigado pela atenção.
Oi, pessoas. Voltei. Acabei de ficar um pouco lá. Já tô com a minha roupinha de dormir. E só para acrescentar, eu achei de uma grosseria muito grande, um pouco de falta de noção, você não respeitar, né? Porque veja, se uma pessoa dessas não respeita o falecimento do próprio irmão, ele se utiliza da rede social para propagar falácias com base no que uma senhora senil, que ora diz uma coisa, ora diz outra, e tem horas que diz o que disse antes. Então fica meio difícil, né? Então assim, eu nunca quis ter proximidade com essas pessoas. No caso, quando eu digo essas pessoas, são os pais, certo? Eu vim os conhecer pessoalmente, eu já estava casada com o meu atual esposo, o qual eu estou com ele há mais de 16 anos. Então, eu vim conhecer o casal, quando inclusive o pai ainda era vivo. E um dia que meu esposo esteve lá, na parte do som, para resolver coisas com ele, porque vira e mexe não dava suporte ao outro, mas o Júnior do som dava suporte ao meu esposo quando precisava de alguém para ajudar com algum serviço, porque é muito mais fácil você trabalhar com uma pessoa que entende de ferramentas, que entende de equipamentos, do que você pegar uma pessoa leiga, né, que não sabe diferenciar uma porta de um parafuso. Então, às vezes, eles iam fazer serviços juntos e rachavam aquele ganho, sabe? Isso com os serviços extras que meu esposo fazia. Conheci o casal em uma tarde qualquer, de meio de semana. Ele foi mais simpático comigo do que ela. E para não dizer que eu conhecia a casa, eu fui até a sala, né? Eu entrei pela mercearia, pelo barzinho, passei pela sala e fui até o banheiro. Ele abriu uma cerveja, serviu para mim, colocou, eu acho que um pouquinho para ele, eu não vou dizer de certeza, porque faz muito tempo eu não lembro. Meu esposo não bebeu porque estava dirigindo, e o Júnior também bebeu um pouquinho, entendeu? Senti ela muito distante, muito, sabe? E o pai dele foi mais simpático, sabe? Comigo. Perguntou no que eu trabalhava, o que eu fazia da vida, né? Ela ainda perguntou de que família eu era, de lá, do Bezerros, e eu expliquei. Aí ela disse, sei quem é, sua tia, sei quem é a família do seu pai e da sua mãe, conheço todos eles, mas de vista, né? Mas assim, eu achei que foi muito bom eu não ter conhecido e nem convivido com essas pessoas antes, quando eu era uma adolescente, ou depois quando eu tinha meus 20 e poucos anos, ou depois quando eu já estava com 26 anos. Foi ótimo, maravilhoso eu ter conhecido. Eu acho que eu estava com o quê? Sei lá, 34, 35 anos. Foi ótimo eu ter conhecido naquela época. Porque assim, não havia vínculo nenhum, ela não tinha por que falar nada de mim, entendeu? Então,
O que eu percebo agora é que, falando a verdade, ela está apresentando traços de senilidade, né? Que pode até ser investigado, porque de repente é um problema, né? De repente a pessoa realmente está com um problema de saúde, um problema referente também à passagem do tempo, à idade, né? Pode estar sim com um problema, também pode estar com um outro problema de saúde, que foi um problema que deixou meu pai senil, que foi uma infecção urinária, deixou meu pai como se tivesse um nível altíssimo de Alzheimer, e era uma infecção urinária. A minha mãe, ela teve um problema de hiponatremia, quando o corpo está com níveis baixíssimos de sódio e potássio. Então minha mãe também ficou com problemas de reconhecimento de pessoas, problemas de memória, um pouco de relutância em atendimento, um pouco agressiva, não violenta, apenas com palavras agressivas. Isso tudo fazendo parte do quadro, não é que ela fosse assim, entendeu? Minha mãe era muito na dela, tinha contato com poucos vizinhos, mas os vizinhos que ela tinha contato eram contatos de 20 e 30 anos, então ela preservava muito a amizade daquelas pessoas. Então assim, de repente, essa senhora para estar falando assim, tantos devaneios, tantas coisas, e essa herdeira dela, que mora em outro lugar bastante longe daqui, está simplesmente absorvendo tudo e acreditando piamente. Ou, sendo bem franca, eu acho que está tendo vou dizer, seria o contrário de alienação parental. Porque a alienação parental, ela acontece quando o pai ou a mãe tenta envenenar a criança, porque ela está na condição de criança. Então, fazer uma lavagem cerebral naquela criança para que ela ache que o pai ou a mãe não presta, né? Então seria tipo uma alienação parental, né? Uma lavagem cerebral, que é mais fácil, né? Também essa senhora está sendo vítima de uma lavagem cerebral que está induzindo essa senhora ao erro, né? E ela está falando mais do que a própria boca, falando inclusive coisas, né, que na realidade ela presenciou o contrário, certo? Que bom mesmo que eu não tenho mais nenhum contato. A única pessoa que eu tinha contato, que eu mantive contato, foi ele, porque existia uma pessoa que eu tinha contato no interior, certo? E para quem falou que ele estava passando fome, na casa dessa pessoa no interior, toda vez em que ele ia lá visitar, era cerveja no café da manhã, cerveja no almoço, cerveja no jantar. E se a pessoa acordasse de madrugada e quisesse comer alguma coisa, também tinha cerveja, entendeu? Então assim, eu aprendi a cozinhar, porque eu cozinhava para essa pessoa, essa parente do interior, certo? Porque ela me pedia para fazer alguma coisa, né? Faz aí alguma coisa pra gente comer. Então assim, eu lembro de ter feito lasanha, eu lembro de ter feito feijão, porque minha mãe tinha me ensinado a fazer feijão. E eu nunca tinha treinado, nunca tinha testado. Não tenho vergonha nenhuma de falar, porque a minha mãe nunca quis que os filhos fizessem nenhum serviço doméstico. Ela sempre fez e ela preferia que a gente
voltando aqui só, mas para concluir, minha mãe nunca fez questão que eu, nem a outra pessoa que vivia na casa, fizéssemos um tipo de trabalho, a gente focasse nos estudos, né? E aproveitou a oportunidade quem quis, quem não quis, não aproveitou, né? Então, assim, eu lembro que eu vim colocar em prática o que a minha mãe me ensinou na casa dessa pessoa, entendeu? Era uma forma de estar perto deles, de ter uma refeição, porque se não fosse isso, era cerveja ou cana, até alguém cair de sono. Então, assim, o álcool foi um problema na vida dele? Foi. Mas ele havia me falado que esse problema com o álcool não era tipo de uma pessoa adulta, que desde criança, que aos 9 anos, ele foi apresentado à bebida alcoólica, à cerveja, aos 9 anos. Então, que aos 9 anos, ele conheceu a cerveja e ele gostou. E quando eu o conheci, ele tinha 18 e ele já bebia. Então, tipo, foi quase uma vida inteira bebendo. E nesses últimos anos dele de vida, ele estava tentando parar. Mas quem tem ou quem convive, quem conhece uma pessoa alcoolista, sabe o quanto é difícil sair, o quanto a abstinência ela é dura. Mas imagine uma pessoa passando pela abstinência porque decidiu enfrentar a abstinência, aí chega a mãe do cara e diz assim: ah, ele tá sofrendo, ou ele tá tremendo, dá logo a cerveja dele, como se ele fosse um bebezinho incapaz de tomar as próprias decisões. Então, assim, tem uma parcelinha de culpa, né? O que levou ele a óbito foi complicações de uma pneumonia. Para todo mundo que me perguntou, eu disse que tinha sido isso e de fato foi. Foram complicações de uma pneumonia, entendeu? Complicações de uma intubação que resultou numa broncoaspiração. E aí vocês se entenderem um mínimo de como funciona o corpo humano, muito difícil uma pessoa se recuperar sem sequelas de uma broncoaspiração, né? Mas ele lutou bravamente pela vida por 7 dias. Então, durante 7 dias, ele foi mantido entubado, né? E nesse período ele precisou fazer hemodiálise e o corpo dele começou falhando, né? Porque o corpo já estava fragilizado por tantos anos de bebidas e porque ele não era uma pessoa que gostava de tomar remédio. Ele não era uma pessoa que procurava ajuda médica. Então, essas coisas também têm que ser levadas em consideração. A gente não poderia simplesmente pegar um homem de quase 50 anos, amarrar pelas pernas, amarrar pelos braços, colocar dentro de um carro e levar à força para uma consulta médica e depois para fazer exames, né? A pessoa também tem que querer se ajudar. E o que é que ele queria? Ele queria aproveitar essa oportunidade que a vida deu a ele. De alguma forma, pela maneira como ele falava comigo, vou falar por mim, pela maneira como ele falava comigo, era como se ele sentisse que ele não fosse mais viver tanto, mas que mesmo assim ele iria aproveitar essa oportunidade que tinha sido dada a ele de ser feliz e de constituir a família, certo? Estava muito feliz. Ele falou isso a mim, ele falou isso ao meu esposo em ocasiões diferentes. Não foi no mesmo dia,
não foi na mesma ocasião. Ele falou em situações diferentes. E sempre do mesmo jeito, o quanto ele estava feliz por estar nesse relacionamento, o quanto ele estava feliz pelas meninas, que eram tudo que ele sempre quis e que por alguma razão que a gente desconhece, ele não conseguiu ser pai durante a vida, né? Então, ele estava feliz, ele estava realizado. Desconsiderem esse tipo de comentário, essas coisas que depreciam a imagem de uma pessoa que infelizmente não pode mais se defender. E eu, como sendo uma pessoa que sempre odiei injustiças, qualquer tipo de injustiça, sabe? E abomino pessoas gananciosas, pessoas dissimuladas, falsas, mentirosas. Desconsiderem esses comentários, porque no fundo essa pessoa estava vibrando de felicidade, porque finalmente se livrou do maior empecilho que havia entre ela e a herança, né? Mas ele constituiu a família dele também. Se essa pessoa teve o direito de conhecer uma pessoa, né, firmar um relacionamento e ter filhos, por que ele não tinha esse direito? Por quê? Ele era pior? Havia alguém melhor do que alguém? Então, assim, ele constituiu a família dele? Sim. Nos últimos anos de vida? Sim. Mas, em se tratando de relacionamentos, às vezes o tempo é o que menos importa. O que importa é a qualidade com que esse tempo foi vivido. Então, desconsiderem esses comentários maldosos, maliciosos, né, de ambas as partes, certo? Tanto da genitora, né, quanto da parente colateral, certo? Desconsiderem. Ele era uma pessoa muito querida, muito conhecida em Bezerros e no Recife também, né? Mas ele passou boa parte da adolescência dele em Bezerros, né? Foi lá que eu o conheci, né? Ele passando as férias lá. Então, assim, ele tinha os defeitos dele, tinha. Não é porque a pessoa faleceu que a gente vai colocar a pessoa no pedestal e dizer que a pessoa era santa, não. Ele tinha os defeitos dele, mas em relação à minha pessoa, eu nunca tive problema com traição. Eu nunca tive problema dele me colocar em situações constrangedoras, como foi em outros relacionamentos dele. Então, talvez seja por isso que ele havia dito, né, para Letícia, que Letícia poderia confiar em mim, porque eu era uma pessoa do bem, porque eu era uma pessoa legal, né? E em nome desse voto de confiança que ele deu a mim, e sabendo do que eu sei, presenciando o que eu presenciei, coisas do arco da velha, coisas abomináveis, coisas pavorosas, e tendo sentido na pele a maldade dessa pessoa que teceu esses comentários na noite de ontem, eu peço a vocês que relevem, porque é só maldade, maldade e maldade. Não tem outra coisa, não tem amor, não tem zelo, não tem cuidado, não tem carinho. Não existia. Existia interesse no que essa pessoa podia oferecer. Então, por favor, respeitem a memória dele.